Mateus 9, do 14 ao 17. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. E o 16 e 17 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Amém? Abre lá em Mateus 6, lembrando que, quando nós, há 2 semanas atrás, estudamos isso, nós refletimos a palavra com o tema reaprendendo a cultuar. Justamente porque essa passagem, Jesus falando sobre o vinho e sobre o pano, ele estava dizendo para os discípulos de João, que vieram com aquele discurso de jejum, baseado no que eles conheciam do jejum dos fariseus, e eles se igualavam aos fariseus. Nós, os fariseus, jejuamos. Jesus falou então essa verdade: olha, não adianta pegar um pedaço de pano novo, colocar na roupa velha, porque quando lavar, esse remendo ele vai encolher e vai rasgar a roupa. Não adianta. E nem adianta colocar o vinho novo numa vasilha velha, vasilha de couro, odres eles chamavam, justamente porque quando o vinho começar a fermentar, os gases dele vão rasgar e aquela vasilha vai rasgar e o vinho vai se perder. Jesus queria falar justamente aquilo: vocês precisam reaprender algumas coisas, comece a abrir mão desses conceitos que vocês têm, e daí vocês vão então estar prontos para receber o vinho novo. Vocês se lembram disso? Amém? Então, daí naquela semana nós falamos sobre a nossa necessidade de reaprendermos a cultuar, porque às vezes a gente entende que cultuar é vir uma vez por semana, 2 vezes por semana na igreja, sentarmos aqui no banco, ouvirmos a música, levantarmos a mão, ouvir a palavra e deu. E a gente viu que, com o exemplo de Isaías, que quando nós prestamos um culto, nós estamos diante de um Deus grande e majestoso, e a gente precisa se render aos pés dele com integridade. A gente falou sobre a importância de voltarmos à oração, de joelho prostrado. Falamos sobre a necessidade de olharmos para nós mesmos e não para os outros, como Isaías viu o seu pecado. Nós falamos então da necessidade de realmente prestarmos um culto, mas olhando a nossa necessidade, olhando também a necessidade dos outros, e finalizamos falando que um culto, ele sempre precisa ter uma resposta ao chamado de Deus. Eu preciso sair do culto sabendo em que área que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para deixar Deus agir na minha vida. Esse vídeo já está na internet. Se você não pôde vir aquela terça, ouça, porque é uma bênção, a gente realmente refletir a nossa maneira de cultuar. Às vezes nos acostumamos muito com o sagrado, entramos, saímos desse ambiente e às vezes não entendemos o que aconteceu, saímos da mesma forma que entramos. Hoje nós vamos estar refletindo sobre reaprendendo a orar. E aqui, por ser um culto de ensinamento, eu até estava em muito temor, justamente porque culto de ensinamento, geralmente um pastor vem ensinar alguma coisa da palavra. Só que quando nós falamos de um assunto como esse, irmãos, todos nós somos aprendizes, e eu aqui me considero o aprendiz dos aprendizes. Estou aqui diante da minha mãe que está ali, e minha avó, que foram as mulheres, juntamente com meu pai, que me ensinaram a orar. Então eu chego aqui com muito temor, mas para que nós venhamos refletir um pouco mais sobre a oração e reaprendermos um pouco a orar. Realmente abrirmos mão dos odres velhos, que a gente talvez na nossa vida de fé viemos aprendendo, e realmente estar pronto para o que o Senhor deseja nos ensinar, nos oferecer. Então, abra a Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, do 5 ao 15, que é justamente quando o próprio Jesus
ele falou sobre esse ensinamento, ensinando-nos a orar. Como eu falei, oração, ele é um assunto infinito. Na Bíblia mesmo, a gente poderia focar alguns temas: o poder da oração, o que é oração intercessória, e assim por diante. A Bíblia é muito vasta nesse assunto, e aqui a gente talvez vai só dar uma pincelada, para tentar pegar a essência de tudo isso nesse ensinamento de Jesus. E diz assim, Mateus 6, do 5 ao 15: E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Amém? Porque ele está sentado. Aqui então, irmãos, nós temos o ensino de Jesus falando sobre oração. E claro, a famosa oração do Pai Nosso, que também hoje nós não vamos aqui entrar nela, justamente porque o pastor Nilton, ele tem aí uma série de umas 6 mensagens só sobre a oração do Pai Nosso, e eu creio que esse ano ele ainda irá nos ensinar. Mas é importante nós entendermos o contexto. Jesus falou isso quando ele estava naquele famoso sermão do monte, onde Jesus, lá no capítulo 5 mais ou menos, ele sobe para o monte, começa os seus ensinamentos, e ele então faz um resumão talvez de tudo que ele iria ensinar, e daí ele responde também algumas coisas sobre a oração. É importante nós entendermos que no período interbíblico, por exemplo, o período lá, que vai do fim do Antigo Testamento até o Novo Testamento, Zacarias, Malaquias, até o período que começa ali em Mateus, nós temos mais ou menos uns 400 anos, e a gente precisa entender que nesse período ali, depois do cativeiro, surgem as sinagogas, surgem alguns grupos fariseus, saduceus, essênios, depois vem os herodianos e assim por diante, tudo surge ali, e também acontece a fortificação das tradições rabínicas, e daí tinha muitos rabinos que tinham seus discípulos a qual eles ensinavam, a gente conhece, por exemplo, o famoso Gamaliel, que o próprio Paulo estudou aos pés dele, tinha o famoso Levi e assim por diante, e esses homens eles ensinavam, traduzindo a Torá, ensinavam os ensinamentos também sobre jejum, oração e tudo o que a gente imagina. Os judeus, nessa época, eles já faziam pelo menos 2 orações diárias, que era a famosa Shema, que justamente significa ouvir, e era a famosa repetição: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E todo judeu nessa época, provavelmente já de manhã cedo, repetia essa oração. E depois tinha também a Emone Eresh, que significa 18, que daí eram outras 18 orações que os judeus faziam nesse tempo. Então era muito comum essas repetições que os judeus faziam e esse tipo de oração.
Daí Jesus então começa a ensinar algumas coisas que nós também já precisamos estar aprendendo sobre oração. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é o que não é oração. O que não é oração, segundo o ensinamento de Jesus. E daí o versículo 5 diz assim: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Oração não é exibicionismo. Oração não é exibicionismo. Os fariseus, nessa época, e alguns outros, gostavam de fazer justamente uma exibição da sua santidade. Iam para lugares públicos, iam para lugares de destaque, e ficavam lá então, de uma maneira pomposa, se exibindo enquanto oravam. Oravam alto para as outras pessoas escutarem, justamente para se exibir e tentar impressionar alguém. E conseguiam. Muitos naquela época, consideravam esses homens, sim, esses são os homens de Deus, esses são santos. Olha como eles realmente oram bonito, olha como eles são realmente íntimos de Deus, porque eles estavam lá, fazendo aquele grande movimento e todos admirando, aplaudindo a santidade deles. Esses, Jesus diz, já receberam a sua recompensa, justamente porque os bajuladores estão ali o recompensando. E daí, Jesus, ele continua dizendo: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então aqui, tem dois ensinamentos. Primeiro, oração não é exibicionismo. Não adianta você vir com toda a pompa, com palavras bonitas, Você vê algumas pessoas gostam de orar em público, nem todos gostam. É necessário orarmos em público. Quando estamos na igreja, alguém tem que conduzir as orações. E às vezes você vê pessoas usando palavras para tentar impressionar a Deus ou as outras pessoas. Mas quem que consegue impressionar Deus? Um Deus que criou todas as coisas, quem consegue impressionar Deus? Geralmente, então, essas orações mirabolantes, cheias de palavras difíceis, têm a intenção de impressionar pessoas, e daí o foco já se perdeu total. Certa vez tinha numa igreja, um irmão, sempre que pegava o púlpito para orar, ele gostava de falar palavras difíceis, E ele sempre chegava e falava: soberano e poderoso Deus e tal. Daí diz que um dia, na pressa, ele inverteu as palavras, e ele disse: poderano e saboroso Deus. E daí acabou com o culto, Mas é o tipo de coisa fútil, que não impressiona Deus, que é para apenas impressionar pessoas. Isso não é oração. E na nossa cultura cristã, inclusive assembleiana, tem muito disso. Por isso, essa ministração que começa por mim, onde nós precisamos aprender de exibirmos a quantidade de hora que oramos. Porque eu fiquei 2 horas orando e buscando a face do Senhor. Irmão, que bom que fosse 10, mas não precisa ficar contando para todo mundo a fim de se exibir, senão você vai entrar nessa categoria dos hipócritas, daqueles que apenas queriam se exibir e aparecer. E Jesus fala que oração então não é isso, e também não é repetição. Os judeus nessa época aqui, muitos deles, pelos ensinos dos seus rabinos, já estavam entrando naquele auto-hipnotismo, de ficar apenas repetindo aquele mantra, o Shema, e repetia, e Jesus falou: eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E isso, claro, seguiu na tradição cristã, e a gente faz isso com a própria oração que Jesus ensinou do Pai Nosso, Pai nosso que está no céu, e fica repetindo. E daí, na igreja católica,
Ave Maria, e assim vai, e fica repetindo, repete 30, 40, 50, 100 vezes, e fica naquilo. Jesus, então, ele deixa bem claro, isso não é oração. E às vezes nós, os evangélicos, pensamos, é verdade, os católicos estão errados, ficar repetindo Ave Maria, só sabe falar o Pai Nosso, mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, não com as frases do Ave Maria, nem com o do Pai Nosso, mas às vezes a nossa oração é sempre a mesma, né? Chega lá, aquela oração de alívio de consciência no final do dia: Senhor, eu te agradeço pelo dia, te agradeço por tudo que aconteceu, peço a tua bênção agora sobre a noite, amém. Às vezes a nossa frase é sempre a mesma, as nossas orações são repetidas, e Jesus fala, isso não é oração. O que é então a oração? Daí ele começa então a trazer algumas coisas bastante importantes. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Aqui nós já temos então uma dica do que é a oração. Oração é momento de intimidade. Oração é momento de intimidade. Jesus, ele usou justamente a expressão, né, de um ambiente, o quarto, o que no original é o tameion, né, vem uma expressão do grego, que era justamente um lugar que todo mundo tinha na casa. Não era o quarto onde as pessoas dormiam, que hoje para nós foi traduzido como quarto. Era justamente o ambiente da casa onde as pessoas guardavam os seus subsídios, seus recursos, geralmente o alimento. E era o único lugar da casa que tinha uma tranca. O único lugar da casa, né, para evitar saque e essas outras coisas. Então, Jesus falou, entre aí, nesse lugar, no tameion, e lá você faça a sua oração. Porque lá você vai estar em intimidade com o Senhor. Jesus estava justamente dizendo que para nós foi bem traduzido como quarto. O quarto é o lugar de intimidade. O quarto é onde você entra lá, se tranca, lá onde você chora, lá onde você pode ser você mesmo. Jesus estava dizendo isso. Oração é então intimidade. Mas pastor, então quer dizer que eu não posso orar em outro lugar? Se Jesus então ensinou que eu devo orar no quarto? Não é isso. Nós devemos e podemos orar aonde nós estivermos. A própria Bíblia está recheada disso. Você vai se lembrar da Ana orando no templo, até que vem o Eli lá, né, pensando que ela estava embriagada, mas estava lá no templo orando. Você vai ver o rei Ezequias deitado na cama, e ele ora, buscando ao Senhor, né, para que os dias dele fossem acrescidos. Você vai ver Jonas orando dentro de uma baleia, né, ou baleia, o grande peixe, né? Você vai ver Jesus orando na natureza, no monte, jardim e assim por diante. Não quer dizer que nós devemos orar apenas no quarto, mas não devemos deixar de orar no quarto. Jesus está enfatizando que oração é um momento de intimidade. Ora onde você estiver, ora onde, né, for preciso, ora aonde o teu coração estiver impulsionado a orar, mas não perca esse momento de intimidade, de só você e Deus. E daí Jesus, ele dá continuidade, né? E daí entra a famosa oração do Pai Nosso. E aqui, Jesus então já choca todas as pessoas que ele estava ensinando, por chamar Deus de Pai, A cultura da época era toda politeísta. Toda a cultura daquela época era politeísta. Somente os judeus, né, eram monoteístas, acreditavam num só Deus. E a gente, né, sabe disso. Tem aí um registro na história que existia um faraó que era monoteísta, mas já falei para os irmãos, provavelmente pela influência dos judeus quando passaram no Egito. Mas os povos todos eram politeístas, tinha Deus para tudo, né? E era justamente essa ideia que infelizmente entrou no cristianismo posteriormente, de que os deuses, eles tinham a sua maneira de manifestar. Então o trovão significava que Deus está isso, a chuva Deus isso, a tempestade foi isso, e assim tinha a maneira de eles entenderem os seus deuses.
Já era um choque para todas as culturas, os judeus falando que existia um Deus. E agora Deus choca os judeus ao chamar esse Deus, o famoso Yahvé, de Pai, ou Abba Pai, Paizinho. Isso mostra Deus como um ser íntimo, a figura de pai e de filho. Não era aquele Deus distante, aquele Deus inatingível, aquele Deus onde as pessoas tentavam conquistar aquele Deus, e daí tinha que fazer alguma coisa para a gente conseguir conquistar aquele Deus. Vamos pagar alguma penitência, vamos fazer alguma coisa para a gente ver se conseguimos alcançar esse Deus. Jesus, ele descarta essa ideia e ele chama Deus de Pai. Um Pai disposto a amar e dar por amor, e não por troca, não por penitência. Que foi, como eu falei, um péssimo legado que entrou na igreja do paganismo. Um péssimo legado que o paganismo deixou para a igreja. Quando que isso entrou? Provavelmente os judeus já estavam envolvidos nisso, mas no ano de 313 mais ou menos, depois que a igreja cristã já estava fortalecida, mesmo sendo perseguida, os 300 primeiros anos da história da igreja foi perseguição, o imperador romano, o famoso Constantino, se converte. A gente conhece essa história. E no ano 313, ele faz um edito, o famoso Edito de Milão, dizendo o seguinte: a partir de agora, os cristãos têm igualdade às outras religiões. Ninguém mais pode perseguir os cristãos. E os cristãos se igualam. Mas o imperador era cristão. E daí, ele começa a dar cargo para as pessoas do Império Romano, se eram cristãs. Quem era pagão começou a perder os cargos. Os bispos, os pastores da época, que antes eram perseguidos pelo Império Romano, agora estavam sentados na mesa do imperador, recebendo cargos. E eles começaram a interferir no Estado, o Estado começou a interferir na igreja. E daí o que começou a acontecer? Não mais era cristão as pessoas que tinham ou buscavam realmente o encontro com Cristo. Mas todo mundo queria ser cristão para ter os benefícios que o imperador concedia aos cristãos. E daí essas pessoas, sem passar por uma conversão, estavam na igreja. A igreja começou ali a sofrer uma grande infiltração do paganismo. E depois, na evangelização dos povos bárbaros, que também vai um período ali de uns 500 anos, a gente vai ver que os bárbaros vinham, mas eles não eram bem discipulados. E sempre trazia suas práticas de veneração aos seus ancestrais e assim por diante. E isso trouxe para a igreja uma cultura de penitência. Uma cultura que, para mim agradar ao meu Deus, eu tenho que pagar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Uma cultura que, se eu pequei, eu vou ter que, então, fiz alguma coisa de errado, padre. Então você vai lá, e a oração daí é uma punição, você vai lá e paga 10 Ave Maria. Você vai lá e paga 20 Pai Nosso. Isso é penitência, e claro, é jogar a essência do cristianismo, a essência da graça de Deus, na lata do lixo. Mas, infelizmente, isso continua vindo ainda dentro também das igrejas evangélicas, onde acha que a oração é pagar essa penitência e buscar essa troca de Deus. Não entendemos, na maioria ainda das vezes, que Deus é um Pai, que está disposto a dar por amor, e não pelo aquilo que eu consiga fazer para Ele. Isso, irmãos, é importantíssimo para a gente resgatar essa essência da oração. E daí Jesus continua dizendo: e o seu Pai que está em secreto, que vê em secreto, o recompensará. Eu gosto muito dessa expressão, um Pai que vê. Jesus, ele não usa a expressão ouvir. A gente acha, e aí uma grande confusão da nossa oração, a gente acha que Deus ouve apenas a nossa oração. E por isso, a gente se acostumou a dobrar o joelho e falar. E a gente acha que orar é isso. Orar é só falar. Mas Deus não é apenas um Deus que ouve. Deus, ele é um Deus que vê. O importante da oração é justamente isso. Entender o que Deus vê. E na Bíblia tem algumas dicas.
do que Deus vê. E eu gosto justamente lá da famosa história de Samuel na escolha para ungir o rei de Israel. Lá na casa do pai de Davi, de Jessé, passa lá todos os filhos, não é nenhum desse, ele pensou que era o primeiro já, bonito, forte, pinta de rei, e Deus fala: Samuel, não atenteis para a aparência. O homem sim, ele vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus vê o coração. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais o que é essa oração. Durante a oração, Deus está ouvindo o que você está dizendo, mas Deus, Ele está vendo o seu coração. Deus está de olho no nosso coração e a maneira que nós chegamos diante dEle, com o nosso coração. Irmãos, aqui está uma chave importante para a gente reaprender a orar. Deus não apenas ouve, Deus, Ele está de olho no nosso coração. E Ele quer justamente isso, que nós venhamos, e eu gosto dessa definição de oração, lançar-se aos braços de Deus como um filho se lança aos braços do Pai. E quando a expressão Abba Pai, eu estava dando uma olhada, justamente ela surgiu, essa expressão Abba Pai, porque um bebê, a primeira sílaba que ele vai falar, tentar chamar o pai é essa, Ba, Abba, Abba, Ba. Geralmente é isso, e os teólogos estavam explicando, essa expressão vem disso, de uma criança pequenininha, que não aprendeu a falar, mas que tem total confiança no pai, e vai, e se joga e se lança aos braços desse pai. É lindo quando nós começamos a entender que oração é isso, rendermos, abrirmos, entregarmos o nosso coração, a nossa vida, por inteiro ao Senhor. E aí então a gente já começa a ter alguma ideia do que é oração, conforme os ensinamentos de Jesus. E a gente pode, claro, continuar respondendo algumas perguntas. A quem nós dirigimos a nossa oração? A Deus. Mas, como nós vimos anteriormente, alguns dirigem-se as orações às pessoas, tentando impressionar as pessoas. E eu me pergunto e me questiono muita coisa que nós temos visto hoje, principalmente com o evangelho da prosperidade, onde as pessoas estão determinando para Deus, durante a oração. Deus, eu determino que isso aconteça. A gente perdeu a noção de quem é esse Deus. Jesus, ele deixa bem claro, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E aí é algo que nós precisamos lidar com essa situação. Um Deus que é tão íntimo que eu posso chamar ele de Pai, Paizinho, Abba, mas um Deus que é plenamente santo, totalmente santo, e tem um reino, ele é rei, ele é majestade. Ao mesmo tempo que ele é totalmente íntimo, ele não perde a sua grandeza e a sua santidade. Como é que eu vou orar determinando alguma coisa para o rei do universo fazer? Ele que tem que determinar para mim fazer. Daí as pessoas confundem, não, mas o Senhor mesmo, a palavra de Deus diz que Ele nos deu poder e autoridade. Autoridade sobre Deus ou sobre demônios? Então, é uma confusão que se faz hoje. A pessoa orando determina, peraí, você está orando para Deus, daqui a pouco está determinando para demônio? A gente precisa prestar atenção e reaprendermos a orar, porque a gente, irmãos, você liga a televisão, você vê isso o tempo todo, você ouve isso o tempo todo, e se você não tiver certeza daquilo que você daqui a pouco está repetindo sem nem perceber. Talvez você já falou isso sem nem se tocar da besteira que está falando e está aí determinando para Deus. A gente precisa ter cuidado com isso, porque não podemos esquecer que Ele é um Pai amoroso, que quer realmente ser íntimo de nós, mas que não perdeu a sua majestade e a sua santidade. E daí, uma boa definição disso é o famoso amor respeitoso. O
Tem um teólogo que ele conta uma história para ilustrar isso, né? De um imperador romano que, depois de vencer sua batalha, estava fazendo o famoso desfile, onde eles traziam aprisionados os governantes do outro povo que eles tinham derrotado, todas as suas legiões iam encabeçando aquilo ali, e vinha o imperador todo pomposo, né, atrás com a sua carruagem magnífica, aquela multidão aplaudindo, todo mundo ovacionando aquele grande homem, e de repente sai no meio da multidão uma criancinha que vem correndo em rumo à carruagem do imperador. Daí um dos soldados pega ele: você não pode chegar perto do imperador, você não sabe que ele é o grande imperador? E daí aquele garotinho diz: ele continua sendo imperador, mas é o meu papai. E daí o imperador então deixa aquele garoto vir e pega ele no colo. A gente precisa ver Deus como o maior, santo, majestoso, glorioso, mas também desfrutarmos dessa intimidade. É um amor respeitoso, um amor reverente, um amor que sabe se colocar perante a grandeza e a majestade de Deus, e ao mesmo tempo desfrutar dessa intimidade. Então, irmão, se a tua oração é dirigida a Deus, tenha essa certeza: Ele é um Pai que ouve, mas... E aí o nosso costume, oração de joelho. Como é bom, né, se prostrarmos. Justamente o corpo, ele obedece o coração. O coração tem essa vontade, está rendido totalmente aos pés do Senhor, está derramado na presença dEle, e os joelhos vão junto. O problema é quando isso não é espontâneo. O problema é quando isso daí está naquelas outras categorias do que não é oração. Daí é confusão. Então, que realmente venhamos ter a nossa oração voltada e dirigida para Deus, com essa intimidade e com esse respeito. A gente pode responder uma outra pergunta: quando que nós devemos orar? Certa vez o irmão veio para mim e perguntou: pastor, eu estou orando todo dia às 3h. É o meu horário sagrado, porque eu sei que nesse horário é que Deus me ouve. Irmãos, Deus te ouve em todos os horários. Que bom que você está se disciplinando para ter um horário de buscar o Senhor, mas esse negócio que Deus só te ouve nesse horário, não, está lá em Atos 3, que diz assim, certo dia Pedro e João estavam subindo no templo na hora da oração, às 3h. É claro que a gente tem que cuidar da maneira que você vai interpretar a Bíblia. Esse versículo está lá, né? Mas não está falando disso, está falando dos judeus, né? Que tinham o costume das 3h estarem lá no templo orando. Irmãos, quando que nós devemos orar? Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 tem um versículo bem importante sobre isso, e o Paulo está aconselhando os seus discípulos, né? Orai sem cessar. Orai sem cessar. E se você for para a palavra toda, você vai ver justamente isso. Você vai ver Jesus orando em momento de tentação, em momento de milagre. Você vai ver pessoas orando em momento de alegria, como Ana, como Maria. Você vai ver as pessoas orando em momento de ansiedade. E o próprio Paulo lá, ele vai dizer: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, vai aos pés do Senhor, vai orar. Você vai ver as pessoas orando em momento de tristeza. E aí a gente poderia pegar dezenas de salmos. Todo tempo nós devemos estar orando, buscando a face do Senhor e a direção do Senhor. Então, venhamos realmente entender isso. Não tem um local e um horário para orar. Orai sem cessar. É claro que aqui a gente precisa entender essa diferenciação, né? Tudo bem, pastor, Jesus não falou que era para mim entrar no quarto, fechar a porta e ter esse momento de intimidade com Ele? Sim, mas Ele se faz presente em todo lugar. Você pode continuar conversando com Ele. É claro que o teu momento de intimidade maior, e aquilo que você vai desfrutar no quarto, talvez com os barulhos da vida, do teu dia a dia, com a mente preocupada em realizar as suas atividades diárias, você não vai conseguir. Mas não limite apenas no quarto. O quarto, ele é, com certeza, importantíssimo. Podemos até usar a palavra essencial para a nossa vida cristã, né? Mas que os outros momentos da vida a gente também possa desfrutar
da onipresença do nosso Deus, dos atributos do nosso Deus, ser oniovinte, está em todo lugar, ouve tudo, está realmente presente em todos os ambientes onde nós estamos frequentando, e que nós realmente possamos desfrutar dessa grandeza de Deus, que nos ouve e está presente em todo lugar. A gente pode também perguntar quem que deve orar. Se a gente pegar desde o começo da Bíblia até os nossos dias, a gente vai ver que todas as pessoas oravam e buscavam o Senhor. As pessoas que realmente foram usadas por Deus e se deixaram-se usar por Deus, eram pessoas que estavam orando, eram pessoas que estavam buscando a sua presença. Você vai ver Abraão orando, pedindo a bênção de Deus sobre Ló. Você vai ver Jacó orando, e como nós vimos terça-feira passada, lutando contra Deus. Você vai ver Moisés clamando por ver a glória e a face de Deus. Você vai ver Samuel buscando direção de Deus na escolha de um rei. E Samuel, ele, nos seus registros da história de Israel, ele deixa uma palavra forte, que claro, a gente precisa entender no contexto, de uma outra situação a gente vai ver isso, mas ele diz, olha, e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Olha isso, Nós vamos ver Daniel sendo jogado na cova dos leões justamente por orar diante de Deus. Nós vamos ver Neemias, quando recebe lá o anúncio de que Jerusalém estava destruída, ele passa dias orando e buscando a direção de Deus. Você vai ver o próprio Jesus, Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, o tempo todo orando e buscando intimidade com Deus. Você vai ver a igreja primitiva, Atos capítulo 1, 14, e versículo 14, se eu não estou enganado, você vai ver, e todos estavam unânimes orando, buscando a Deus. Irmãos, a oração, ela é imprescindível para todo cristão. E na verdade, a verdade é essa: não tem como um cristão verdadeiro não orar. Se a gente pegar a história da igreja, você vai ver que as grandes campanhas evangelísticas, que os grandes momentos de evangelização do mundo, foi feito e basado na oração. Já contei para os irmãos sobre os morávios. Começa com uma menininha de 11 anos, sai para fora e começa a orar, daqui a pouco o povo começa a orar. Os morávios, eles decidiram e entenderam a necessidade da oração, para realmente deixar Deus lapidá-los e usá-los da maneira que Deus queria. E a gente vai ver os morávios fazer uma campanha, olha, assim que eu sair da oração, você vem, depois o outro. E eles tinham uma sequência de oração, eles ficaram mais de 100 anos, orando ininterruptamente. Sabe o que é uma população ficar mais de 100 anos orando? E daí a gente entende o que eles fizeram e o marco dele na história desse mundo. Que num tempo onde não tinha avião, não tinha internet, não tinha tecnologia praticamente nenhuma, como nós temos hoje, que facilita o transporte, a comunicação, você vai ver eles conseguindo chegar na Antártica, você vai ver eles chegando no sul da África, você vai ver eles chegando na Índia, em todos os lugares. Porque eles entenderam a importância da oração para cumprirem o mandamento de Deus. Você vai ver os grandes avivalistas, e a gente pode aqui pegar o Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, e o seu templo em Londres, nos fins de semana, recebiam mais de 10 mil pessoas. E daí, certa vez, chegou um repórter para ele, nossa, realmente, a igreja de vocês sempre cresce, é uma igreja abençoada, está marcando a cidade, estão fechando bares, prostíbulos, vocês estão fazendo a diferença. E ele disse, nós somos uma igreja que ora. E o repórter perguntou, os pastores oram bastante? Daí ele falou, não, se você vier amanhã aqui, segunda-feira, que é o nosso culto de oração, você vai ver a igreja tão cheia, tinha em torno de 5 mil pessoas naquela noite, você vai ver a igreja tão cheia quanto hoje, no domingo. Porque as pessoas oraram, entenderam que isso não é um dever da liderança da igreja, é o dever de todo cristão. Na verdade, sem oração não existe verdadeiro cristão. Quem que precisa orar? Todos nós precisamos orar, porque esse é o nosso relacionamento com Deus.
Irmãos, e talvez, última pergunta que eu marquei aqui, como orar? Como orar? Já falamos que oração é relacionamento com esse Pai. Então eu preciso, como orar, ter essa visão do meu Deus. A visão de um Pai amoroso que não perde a sua majestade e a sua santidade. E preciso reverenciá-lo. Preciso buscar a face de Deus e a sua vontade. Se a gente dá sequência à oração de Jesus e ao ensino dele, a gente vai ver isso bem claro, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente daí entra numa questão que é justamente isso, né? As nossas petições. Como devem ser as nossas petições de acordo com esse ensinamento de Jesus? E é claro que aqui é só uma pincelada. Esse assunto ele é muito amplo, mas a gente vê que as petições de Jesus, elas estão aqui realmente sendo em forma de entrega e reconhecimento quem é esse Deus. Você vai ver que Jesus está aqui entregando o seu passado, o seu futuro e o seu presente, ou o modelo que ele deixa para nós, porque Jesus estava ali fazendo a oração do Pai Nosso, não para que eles viessem repetir, mas que fosse apenas um modelo de como eles deveriam orar. E a gente vai ver então Jesus dizendo assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, falando de presente, e ao mesmo tempo estava ali reconhecendo que Deus Pai é o sustentador da vida, aquele que realmente nos dá o pão. Estava falando do presente e ao mesmo tempo reconhecendo: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, não é o meu trabalho que vai dar, não é as minhas habilidades que vai dar. O pão nosso, Senhor, dai-nos hoje. Está tudo nas tuas mãos. Uma coisa simples como o pão que nos alimenta. Eu entendo que isso vem de ti. E daí nós vamos ver ele também falando do passado. Perdoa as nossas dívidas. Jesus não tinha dívida, Jesus não tinha pecado, ele estava ali ensinando os discípulos: olhem para o passado de vocês e reconheçam que Deus, o Filho, Ele é esse remissor, Ele é esse que trouxe salvação, Ele é esse que está aqui apresentando uma maneira definitiva de perdoar os pecados e as dívidas. E também olhando para o futuro: não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal, reconhecendo o Espírito Santo como aquele consolador e aquele edificador. Você vai ver que as petições de Jesus, o pão nosso, livrai-nos do mal, perdoa as nossas dívidas, ao mesmo tempo é uma maneira de engrandecer e reconhecer quem é esse Deus. E daí a gente então poderia concluir algumas coisas a respeito disso. Deus, ele nos dá, e João vai falar isso bem claro, aquilo que pedimos à medida em que estamos preparados para receber. E a oração, ela é justamente isso. Oração, ela é para nos moldar à vontade de Deus. Esses versículos a gente não gosta de citar muito quando falamos de oração, mas se você abrir lá em 1 João 5,14, você vai ver bem claro João dizendo: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Não é se pedirmos alguma coisa conforme o meu querer, a minha vontade. Graças a Deus que muitas das nossas petições não são ouvidas por Ele, porque Ele sabe que isso ali é uma petição furada, que vai te fazer mal. Por isso, João deixa bem claro, conforme a vontade dEle. E o que João 14,14 diz assim: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A gente gosta de isolar esse versículo, mas não entendemos que ali Jesus ele estava tendo um diálogo com Felipe e com seus discípulos, porque Felipe, cabeça dura, um dos apóstolos de Jesus, depois de andar 3 anos com Jesus, ele chega para Jesus e diz: Jesus, olha, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Pensa num dia que Jesus ficou bravo, Olha, Jesus, ele quase que xingou Felipe. Ele disse: Felipe, estou há 3 anos andando com vocês, vocês me perguntam para mim mostrar o Pai, isso basta. Tudo que eu faço, tudo que eu digo é o agir do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai.
Eu estou aqui fazendo e cumprindo a vontade dele. E daí então Jesus vai falar esse versículo: olha, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ou seja, em meu nome, conforme a vontade dele. Conforme a vontade dele. Eu gosto da frase do Barclay, e ele diz assim: olha, oramos não para subjugar Deus à nossa vontade, mas sim a nossa vontade, a vontade de Deus. Oração é isso. A gente não pode ver Deus como aquele que só vai fazer alguma coisa quando eu orar demais, me matar orando, daí Deus vai fazer alguma coisa. Quando eu oro, eu estou me colocando à disposição do trabalhar de Deus, que Ele já vinha desempenhando há muito tempo. Deus trabalha comigo orando ou não, mas quando eu oro, daí realmente eu estou me colocando à disposição de Deus e colaborando com Ele para fazer a vontade dEle cumprir-se. Então, Cleito, me ajuda aqui, né? Se o Cleito fosse como Deus, né, e eu fosse um cristão que estava aqui orando, a gente tem muito essa ideia, né? Deus é um Deus de cara fechada, fica mais sério, faz um beicinho assim, que nem do pastor Nilton quando está sério. Deus é um Deus lá, né, cara fechada, e às vezes a gente pensa que nós somos aqui, né, essas pessoas que estamos se matando. Ah, Deus, tem misericórdia, meu filho está ali, está nas drogas, Deus, por favor, vai lá, faz alguma coisa, oh Deus. Irmãos, não é assim. É mais ou menos assim que é a oração. Agora eu vou ser Deus. A pessoa está lá pedindo e Deus vem cá. Meu filho, eu estou contigo. Estou vendo teu filho. E eu vou responder as tuas orações quando você estiver preparado para realmente ajudá-lo, para abençoá-lo. Vamos lá, vamos continuar. É mais ou menos assim que funciona, irmãos. Deus quer o nosso bem mais do que nós mesmos. Deus quer nos abençoar mais do que nós mesmos. Agora, o problema é que nós não estamos nos colocando à disposição do trabalho dele. E a gente ora, às vezes por uma causa, mas a gente não está deixando Deus trabalhar em nossa vida, para realmente Deus nos preparar para sermos bênção e canal de bênção, para realizar aquele pedido que nós estamos fazendo para Ele. É mais ou menos assim que funciona, irmãos. Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é Abba Pai. Deus, Ele é Paizinho querido. E a passagem daí de Lucas, que também está relatando, né, a oração do Pai Nosso. Jesus deixa bem claro: olha, se o filho, né, pedir alguma coisa para o pai vai dar uma coisa má para ele? Se o filho pedir uma comida, ele vai dar uma cobra? Vai dar um escorpião? Não. Então, se vocês que são homens, pecadores, errantes, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais eu, que sou o Pai perfeito. E daí, né, a gente às vezes daí gosta de trazer isso para para todas as coisas da vida. Deus, então tá, estou pedindo aqui ganhar na Mega Sena, poxa, né, e por que tu não me deu? Irmãos, daí o final da passagem, você vai ver bem claro, Jesus dizendo: então, se vocês pedirem o Espírito Santo, eu vou conceder para vocês. E ele fala: olha, batei, abri-se-vos-á, pedi e vos darei. Porque o que nós precisamos é justamente isso. A comunhão plena com Deus está no nosso relacionamento com o Espírito Santo, com a nossa entrega ao Espírito Santo, com o agir dele em nossas vidas. Irmãos, falando sobre oração, a gente poderia aqui falar muitas coisas, mas o meu desejo e o pouco que eu estou aprendendo cada dia mais sobre esse assunto é que eu preciso ver Deus muito mais como esse Pai amoroso, que está realmente disposto a me abençoar, me ajudar e me moldar à maneira dele. Orar é justamente isso, eu desfrutar dessa intimidade com Deus, entendendo que ali é o lugar onde eu preciso estar, e ali eu vou entender o agir dele na minha vida, na vida das pessoas ao meu redor, na vida da igreja, e o agir dele no mundo. E ele vai continuar trabalhando, independente se orar ou não. Agora, quando eu oro, daí eu desfruto de muitos privilégios.
Daí eu estou me colocando à disposição de Deus para ser um agente dele aonde Ele quiser. Daí eu estou realmente me colocando à disposição de Deus para saber de coisas que as outras pessoas não sabiam e nem saberiam. Eu estou realmente tomando a iniciativa ali de ser um canal e um instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, eu finalizo dizendo o seguinte: as bênçãos em nossa vida, elas devem ser medidas pelo quão parecidos com Cristo nós estamos. E oração significa justamente isso. Eu estar buscando a cada dia ficar mais parecido com Cristo. E daí, a oração pelo meu casamento começa a dar resultado, porque eu estou me subjugando à vontade de Deus. Daí eu não estou mais orando, Deus, faça isso no meu casamento, Deus, que a minha mulher, ela seja melhor, Deus, que meus filhos sejam mais obedientes. Com certeza, a nossa oração, ela é respondida. E eu vou falar, quem sabe, uma próxima verdade sobre o poder da oração. Mas quando eu estou lá, com o coração prostrado aos pés do Senhor, Ele está falando: com certeza, meu filho, e você vai ser o canal para isso acontecer. A gente ora: Deus, salva a cidade de Blumenau. Deus, liberte os drogados. Deus, liberte as prostitutas. Deus, acaba com a bandidagem. E Deus está falando: com certeza, meu querido, mas o teu coração está derramado, porque eu vou usar você para fazer isso. Então, irmãos, oração é nós nos colocarmos à disposição de ficar a cada dia mais parecido com Cristo. Cuidado, e aqui cuidado para a gente não cair no erro que a gente mais vê hoje: achar que tem intimidade com Deus sem não ter intimidade com Deus. É como aquela historinha do cara que chamava, o presidente Barack Obama de meu amigo Obaminha. Porque o Obaminha é isso, o Obaminha é aquilo. E ele nem conhecia pessoalmente o presidente dos Estados Unidos. Muitas vezes a gente fala isso: Deus quer abençoar a tua vida, porque Deus pode mudar a tua situação, porque Deus isso, Deus aquilo, Deus aquele outro, Deus pensa dessa maneira, porque Deus age assim. E às vezes é tudo da boca para fora. A nossa intimidade lá no quarto com Deus está nota zero. Que a gente não venha cair nesse erro. Finalizo então agora sim, dizendo uma frase que eu gosto muito: oração é muito mais que palavras que Deus ouve, mas um coração que Deus vê. Irmãos, e que o nosso coração venha estar rendido aos pés do Senhor, para que justamente a gente venha levar a sério o que João falou, explicando a frase de Jesus: eu vos enviarei o Espírito Santo, e Ele vos ensinará todas as coisas. Que o meu pedido, irmãos, e eu tenho pedido isso para o Senhor, para o Espírito Santo me ensinar a orar, para o Espírito Santo me ensinará, porque é algo que a gente só vai aprender praticando. E quanto eu mais praticar, melhor eu vou ficar, mais eu vou saber orar, e mais parecido com Jesus nós estaremos. Irmãos, vamos pedir ao Espírito Santo para nos ensinar a orar. Amém? Vamos dobrar o joelho e começar a orar. E que a nossa oração talvez seja menos palavras e mais rendição de coração.